Oi, pessoal! Essa é uma videoaula de revisão para as provas do Sistema Seriado de Avaliação da UPE. É uma aula sobre barroco e a gente vai ter 3 grandes atividades nessa videoaula. Primeiro, revisar as principais características do barroco. Depois a gente vai ver essas características em ação em 2 poemas do Gregório de Matos. E por fim, vamos ter a resolução de uma questão também sobre um texto do Gregório de Matos. Vamos começar? Bom, as 3 características mais relevantes que a gente pode apontar do barroco são a tensão entre valores, a extremosidade e o pessimismo. A tensão entre valores que o barroco apresenta é muito fruto do seu contexto histórico. Vamos lembrar que esse é um período de acirramento da Contra-Reforma, em que a Contra-Reforma se torna mais radical, mais violenta, na repressão a outras formas de religiosidade. Então, é um período em que tudo está muito tenso. E a tensão se expressa em obras de arte pelo confronto entre opostos, pela aplicação de coisas que têm efeitos ou que expressam ideias opostas, ou a convivência entre esses opostos. Tá? Por exemplo, num quadro, o grande contraste entre luz e sombra é uma forma de se explorar esses opostos. Na literatura, esse dualismo, essa natureza dual, composta de opostos das coisas, vai ser vista principalmente pelo uso de 2 figuras de linguagem e pela construção de um raciocínio. As figuras de linguagem vão ser a antítese e o oxímoro, e o raciocínio é o que a gente chama de paradoxo. A antítese, acho que você vai lembrar, ela vai surgir quando a gente confronta 2 coisas opostas, mas elas não estão em convivência. Por exemplo, dizer que o dia e a noite, o inverno e o verão, não está sendo inverno e verão ao mesmo tempo, não é dia e noite ao mesmo tempo, tá? Quando essas coisas acontecem ao mesmo tempo, gera-se um raciocínio paradoxal. Do ponto de vista da lógica, é impossível, é incoerente. Acontece quando Camões diz que o amor é uma ferida que dói e não se sente. Isso é impossível, então é um raciocínio paradoxal. O oxímoro é a figura de linguagem que expressa o paradoxo usando para isso apenas 2 palavras. Vem aqui o que é essa tal de extremosidade, eu não me lembro dessa palavra. É a ideia de usar as coisas num extremo. É a ideia de exagero. As obras de arte do barroco, elas costumam ser exageradas. Por exemplo, o violento contraste de claro e escuro, que gera o estilo chamado chiaroscuro na pintura barroca, é uma forma de exagero. Os excessos de volumes que algumas peças da escultura barroca têm, como o eixo de Santa Teresa, que tem uma roupa muito volumosa, cheia de volumes e reentrances, é uma forma de usar ao extremo os relevos da peça, tá? O exagero, essa extremosidade, tem a ver com quantidade e tem a ver também com intensidade no caso da carga emocional. As emoções costumam ser muito intensas, principalmente quando a gente compara com as emoções expressas nas obras de artes clássicas, tá? Só você ver aí a expressão de horror, raiva da Medusa, que não é compatível com aquelas imagens clássicas muito tranquilas, muito serenas das pinturas do classicismo, das pinturas do Renascimento. O pessimismo é essa forma que o barroco tem de ver o mundo em que o copo está sempre meio vazio. O homem barroco, o artista barroco tem uma consciência muito clara da finitude do homem, da efemeridade da vida, o caráter passageiro da vida, tá? E por isso ele está o tempo todo se lembrando da morte. Em latim, memento mori. Eu disse que a gente ia ver 2 textos do Gregório de Matos. A gente vai começar com esse daqui, que é um texto muito claro da extremosidade do barroco no seu exagero de uso de quantidade de recursos. É uma obra claramente cultista. Vamos lembrar que nem sempre o barroco vai exagerar na quantidade,
Na literatura, isso vai acontecer quando temos uma obra do cultismo, que dá uma grande ênfase à forma do texto, ao uso dos recursos expressivos para maravilhar e espantar o seu leitor, tá? O conceptismo é aquele que vai tentar chamar a atenção para um raciocínio que pode ser muito surpreendente, mas é um raciocínio que se expressa de maneira bem mais clara, com muito menos figuras de linguagem. Esse texto tem tudo a ver com uma historinha que a Juju leu faz uns anos atrás, eu vou deixar o vídeo dela linkado em algum canto por aqui, que é um texto sobre partes e todo, tá? Só que ele foi motivado por um fato histórico. Vocês estão vendo aí, ao braço do menino Jesus de Nossa Senhora das Maravilhas, a quem infiéis despedaçaram. Gregório de Matos, gente, não dava título para os poemas dele. Essa prática de dar título para poema é uma coisa que só vai acontecer lá no século XIX. Mas para tentar identificar os textos e os temas, era comum que as pessoas que copiaram os textos do Gregório de Matos, ele não publicou nada em vida, as pessoas que foram anotando esses textos que ele falava em praça pública lá em Salvador, elas tentavam indicar qual foi a ocasião, qual foi o motivo para que ele fizesse o texto. E esse texto aqui foi feito, então, motivado por esse fato. Existia uma imagem de um menino Jesus que foi quebrada por pessoas que estão sendo chamadas aí de infiéis. Essa imagem se despedaçou, ela foi feita em pedaços. Ou seja, antecipando o que ele vai trazer aqui, ela foi feita em partes. Então, o que diz esse texto? Vamos fazer uma leitura primeiro corrida para sentir os efeitos que o autor quer sugerir para a gente, depois a gente vai analisando, tá? O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte, e feito em partes todo, em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam, sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Bianca, não entendi nada, é muita parte e muito todo. Isso, e aí o fato de você ler e ficar totalmente perdido logo de cara e notar que tem um exagero muito grande no uso de certas figuras de linguagem, de certas repetições, já te traz essa ideia de que esse é um texto do cultismo. Agora, bem devagarzinho, se você assistir o vídeo da Juju, vai ficar muito fácil de entender isso aqui. Essa primeira estrofe, a gente tem um raciocínio matemático. Pense numa pizza. Aliás, observa a pizza aí, tá? A pizza, quando foi lá para o forno, toda redondinha, completa, era um inteiro matemático. Se você cortar uma parte dessa pizza, tirar dali de onde ela estava e colocar no prato para servir a primeira pessoa, aquele inteiro, aquele todo, não é mais um inteiro, porque está faltando um pedaço, está faltando uma parte. Agora observa essa parte que ficou ali no prato. Naquele contexto em que ela está sozinha, ela se torna um inteiro, ela se torna um todo. Lá no vídeo da Juju, a primeira parte que aquele personagem encontra, a parte que falta em mim, ela diz, não, eu não sou parte de ninguém, eu sou parte inteira de mim mesma. Então, a parte sem o todo, ela não é parte. Ela se torna um inteiro e você pode dividir em novas frações. E aí vem, nesses dois versos finais da primeira estrofe, a expressão do paradoxo. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Ela é parte, mas ela é todo ao mesmo tempo, dependendo de como você olha, dependendo em que contexto você a observa. Ela só é parte se você pensa nela em relação a de onde é que ela veio. Ali no contexto em que ela está sozinha, ela se torna um inteiro. Essa é a proposição lógica que vai ser ligada ao contexto da imagem que foi quebrada. Diz a segunda estrofe agora uma nova
proposição lógica. Em todo sacramento está Deus todo. E aí, para a gente entender essa história, tem que entender que tem uma polissemia dessa palavra todo. Em todo no conjunto de todos os sacramentos da igreja, está Deus todo. Aqui no sentido de inteiro, não dividido em partes. Vamos lembrar que para os cristãos existe uma constituição divina que são 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus por inteiro, todas essas identidades, todas essas formas de Deus, todas essas partes de Deus, estão juntas, estão formando Deus inteiro em todos os sacramentos, o conjunto de todos os sacramentos feitos pela igreja. E todo, Deus, todo, inteiro, assiste inteiro em qualquer parte. Aí agora vem outra polissemia, que a palavra parte agora não é pedaço, mas lugar. Deus está inteiro, com todas as suas partes, em todos os lugares. Deus é onipresente. E nesses lugares ele está por inteiro, ele não está parcialmente. Não é apenas o Espírito Santo, não é apenas o Pai, não é apenas o Filho. É Deus por inteiro que está em todos os lugares. E feito em partes, agora parte significa pedaço de novo, todo, em toda parte, lugar, em qualquer parte sempre fica o todo. E aqui o final é ambíguo de propósito. Em qualquer parte, em qualquer lugar, foi o que acabou de ser dito, sempre fica o todo, Deus inteiro, por completo. Deus está em todos os lugares, por inteiro ao mesmo tempo. Deus está inteiro em todas as suas partes. Bianca, foi uma viagem esse negócio. Vai ficar bem fácil agora. Se um pastor, se um padre, já que a gente está falando aqui de um universo cristão, tá, gente? Ele dá para um fiel a bênção do Espírito Santo. Ele está dando a bênção de Deus, mesmo que ele falhe apenas nessa parte de Deus que é o Espírito Santo. Porque em todo sacramento Deus está todo, tá? Em qualquer parte de Deus, sempre fica o todo. Sempre que você faz um sacramento em nome de uma parte de Deus, Deus está inteiro naquele sacramento. E isso vai acontecer em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Tudo bem? Aí vem a torção lógica muito louca desse texto. Porque até agora está falando de uma questão metafísica. Só que essa questão metafísica que está na segunda estrofe vai se unir com a questão matemática e física da primeira. O braço de Jesus, o pedaço, a parte que foi quebrada daquela imagem, não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. O que é que Gregório de Matos está fazendo aqui? Uma transposição do que era a questão metafísica e espiritual para o físico da imagem. O que ele está querendo te validar aqui como raciocínio lógico é que, do mesmo jeito que a imaterialidade de Deus está presente em todos os seus pedaços, naquela representação física da imagem, Jesus estaria por inteiro em cada um dos seus pedaços. Então, o braço equivale, nesse raciocínio, à imagem de Cristo completa. Rezar ali para o bracinho do menino Jesus equivale a rezar para Cristo por um todo. Olha só que maluco. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Ele está reiterando esse raciocínio, agora amarrando todas essas coisas. Esse é um texto, gente, que é classificado como uma obra religiosa. E, realmente, ela tenta validar um raciocínio religioso. Mas eu vou jogar aqui uma coisinha para você pensar, tá? Faz sentido para vocês essa torção lógica
da premissa para a conclusão, que está equivalendo Jesus, Deus como uma coisa metafísica e espiritual, e a imagem física, e Jesus estar presente nessa imagem física do braço, do mesmo jeito que Deus estaria presente em todas as suas partes? Isso é uma coisa para se pensar. Você vai continuar numa situação de vestibular dizendo que esse texto é religioso, mas pense um pouquinho a esse respeito, tá? Segundo texto. Continua o poeta com este admirável A Quarta-feira de Cinzas. Este admirável poema é um poema dedicado à Quarta-feira de Cinzas. Vamos lembrar o que significa Quarta-feira de Cinzas? É o início da Quaresma, tá? E o que acontece na Quarta-feira de Cinzas? A consagração das cinzas dos ramos do Domingo de Ramos que foram queimados na Páscoa do ano anterior. Então, na Páscoa católica, no Domingo de Ramos, se recorda o momento em que Jesus entra em Jerusalém. Ele é saudado com as pessoas abanando ramos de oliveira. Nesse dia, existe também o uso desses ramos nessa procissão. E eles são guardados e são queimados. Essas cinzas são guardadas para serem consagradas e são usadas no ano seguinte, na Quarta-feira de Cinzas. E o que acontece nesse dia da Quarta-feira de Cinzas? Uma bênção com essas cinzas para a gente lembrar de que um dia isso foi ramos. Agora são cinzas. Passou, acabou, morreu. E aí, Gregório de Matos, num texto conceptista, olha só que ele vai desenvolver um raciocínio que pode te desafiar às vezes pelo vocabulário, mas é um raciocínio quando você tem um vocabulário que é bem lógico. Diz o texto: que és terra, homem, e em terra hás de tornar-te, te lembra hoje Deus por sua igreja. De pó te faz espelho em que se veja a vil matéria de que quis formar-te. Lembra-te, Deus, que és pó para humilhar-te. E como teu baixel sempre fraqueja nos mares da vaidade onde peleja, te põe à vista a terra, onde salvar-te. Alerta, alerta, pois, que o vento berra, e se assopra a vaidade e incha o pano, na proa a terra tens, amaina e ferra. Todo lenho mortal, baixel humano, se busca salvação, tome hoje terra, que a terra de hoje é porto soberano. A grande dificuldade aqui é entender essa história desse baixel, porque é nessa palavra que temos a transposição de uma imagem denotativa na primeira estrofe para uma imagem conotativa metafórica na segunda. Do que estava falando a primeira estrofe? Do homem que precisa se lembrar que ele é pó, que ele é terra. E Deus, naquele dia da quarta-feira de cinza, está lembrando ao homem dessa sua efemeridade, da sua finitude, e quando ele vai lá e ele recebe a bênção com as cinzas, ele se lembra de que aquilo que um dia foi vivo, agora está morto. E aí, essa imagem vem na segunda estrofe, falando sobre esse danado, esse baixel. Baixel é um tipo de barco, gente. É um barco. Então, o homem é como se fosse um barco que sempre fraqueja nos mares da vaidade. O homem, então, é como esse barco que se atreve a navegar no mar, e no mar da vaidade esse barco afunda porque ele fraqueja, tá? Ele está ali pelejando, lutando contra a vaidade, mas ele sempre sucumbe. E para que esse barco não vá se perder no mar da vaidade, o que é que Deus faz? Põe à vista do homem terra. A cinza e terra vão ter a mesma significação nesse texto, que é você se lembrar da finitude. Se você se lembrar que você é finito, efêmero, você não vai se perder no mar da vaidade, porque você vai ter consciência da sua própria limitação. Aí vem a terceira estrofe, dizendo para ele ficar alerta, 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 que o vento berra. Então, tem algo que estaria estimulando esse barco a sair da terra e ir para o mar, está empurrando esse barquinho, que é o homem, para o mar. E se assopra a vaidade, o vento é a vaidade,
e incha o pano, deixa ali a vela toda cheia de ar, empurrando esse barco para o mar. Na proa a terra tens. E aí vem a maina e ferra sossegue e desça os ferros, baixe a âncora, fique ancorado aqui junto da terra. Tome cinzas e lembre-se da sua mortalidade. Todo lenho mortal. O que é esse tal desse lenho, Bianca? Eu conheço lenha. É a mesma coisa, é a madeira, tá? De que é feito o barco. Todo lenho mortal, ele tá falando aí do corpo mortal, todo esse baixel humano, esse barco humano, se busca salvação. Tome hoje terra, que a terra de hoje é porto soberano. Então, olha, se você não quer ir parar no inferno porque você é vaidoso e a vaidade é pecaminosa, ela é viciosa, vá lá para a quarta-feira de cinzas, para a missa, lembre-se que você é finito e aí você vai poder ter a salvação da sua alma, porque você não vai cair nesses vícios que a vaidade incentiva. Para a gente terminar, vamos fazer um exercício com o soneto do Gregório de Matos. Diz o enunciado: o poeta baiano Gregório de Matos usou seu gênio para atacar violentamente o clero, os aristocratas e os portugueses, recorrendo à palavra. Quanto à preocupação estética do poeta, e considerando o poema, podemos identificar que o poeta utiliza a metáfora em inversões sintáticas, mantendo características peculiares da arte barroca. O texto faz parte da poesia satírica de Gregório de Matos, que faz uma crítica amena àquelas pessoas que têm sucesso por meios ilícitos. O poeta utiliza uma linguagem simples, objetiva e racional para fazer uma crítica à sociedade. O poema faz parte da lírica filosófica de Gregório de Matos, que usa de recursos linguísticos rebuscados para criticar a sociedade. A crise espiritual, sofrida no período da Contra-Reforma, torna o homem cético, desconfiado e pessimista. Olha, aqui, gente, tem uma alternativa que você pode descartar de cara. Será que você sabe qual é? A gente pode descartar logo a alternativa D, que diz que o poema faz parte da lírica filosófica e usa recursos para criticar a sociedade. A crítica à sociedade vai acontecer na poesia satírica, não na poesia filosófica, tá? Isso aí é um elemento importante. Então, a gente tem 4 alternativas, A, B, C e E, que seriam possíveis, a gente só vai saber com a leitura do texto. Neste mundo é mais rico o que mais rapa, quem mais limpo se faz tem mais carepa, com sua língua ao nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa, mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar ligeiro trepa, quem menos falar pode mais increpa, quem dinheiro tiver pode ser papa. A flor baixa se inculca por tulipa, bengala hoje na mão, ontem garlopa, mais isento se mostra quem mais chupa. Para a tropa do trapo vaso, a tripa, e mais não digo porque a musa topa, em apa, epa, ipa, opa, upa. Gente, isso é um texto satírico. Não está falando de crise espiritual do período da Contra-Reforma. A alternativa é totalmente fora, tá? Essa linguagem não é uma linguagem simplesinha, não é uma linguagem objetiva, porque usou muitas antíteses, por exemplo, limpo e carepa. Carepa é crequinha de sujeira, tá? A gente tem nobre e vil, flor baixa e tulipa, tem várias antíteses. E é um texto que é muito interessante do ponto de vista da sonoridade. Tem muitas repetições de fonemas nesse texto, que são 2 figuras de linguagem, a aliteração e a assonância, que fazem essas repetições de fonemas. A aliteração dos sons das consoantes e a assonância dos sons das vogais. Se você for observar, por exemplo, se repete muito na primeira estrofe os sons dos is, dos cs, dos p's e uma quantidade menorzinha do r, tá? Então, não teve linguagem simples. É um texto que usa metáforas, sim, porque
Quem é mais limpo não é aí a pessoa que toma mais banho, em oposição ali à pessoa que é mais sujinha, que não toma banho direito. É a pessoa que parece mais isenta de pecados, é aquela pessoa que parece mais correta socialmente e, na verdade, é aquela que tem mais podres, é aquela que tem mais coisas a esconder, é aquela que agiu de maneira mais vil, tá? É uma crítica que tem a sua violência, tem a sua carga de ironia. O que é a tropa do trapo? A grande quantidade de pessoas que se veste com trapo, já se veste aí de maneira muito pobre. E esse trapo está rasgado, ele está vazado. O que sobra para essas pessoas? A tripa, elas comem os restos, tá? E a gente pode pensar que essa tropa, além de significar uma quantidade muito grande de pessoas, faz referência aos militares. Militares que não vão ser pessoas ricas, não são as pessoas que são beneficiadas por essa sociedade. A sociedade aí vai beneficiar as flores baixas, que se acham muito nobres, se inculcam, se dão apelido, se dão nome de tulipa. As pessoas que hoje estão ostentando uma bengala na mão, era um dos símbolos ali de poder, era o homem andar de bengala nessa época, mas ontem elas tinham na mão garlopas, é um instrumento, gente, de marcenaria. Então, hoje você está posando de nobre, mas ontem você era um trabalhador como outro qualquer, estava ali fazendo trabalho braçal de aplainar, de cortar a madeira. Por isso, a resposta correta vai estar na alternativa A. Temos o uso de metáforas, limpo, carepa, a flor baixa e a tulipa, tá? O mapa da nobreza é outra metáfora que a gente tem nesse texto. E tem várias inversões sintáticas. Olha, em ordem direta, a gente teria o primeiro verso com: neste mundo, o que mais rapa é mais rico. Quem tem mais carepa, mais se faz limpo. O vil decepa ao nobre com sua língua. Então, as inversões sintáticas, os hipérbatos, são muito peculiares nesse texto, foram usados em grande quantidade, e isso é uma característica da obra barroca. Eu espero que essa revisão tenha ajudado você. Bom estudo, um beijo, até a próxima!